Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Panassolo e hoje a gente está dando início nesse projeto Teenscast, um podcast feito por adolescentes para adolescentes. Gostaria de apresentar para vocês nosso outro apresentador. Pode ser, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu tô muito ansioso para esse projeto, hein? Vamos ver no que vai dar. Hoje a gente também está com um convidado super especial, o irmão Leandro, nosso líder de adolescentes também. Ao Senhor, galerinha, tudo bem? Esse bate-papo, tenho certeza que, ó, vai alcançar você aí. Amém. Amém. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito atual, né? Que é como se manter cristão nos dias de hoje. Então a gente trouxe aí o irmão Leandro para que ele pudesse falar um pouquinho mais pra gente como que a gente pode se manter cristão nos dias de hoje, também contar um pouquinho mais da sua história pra gente. Então vamos lá. Essa pergunta, como se manter cristão, nós temos que primeiro entender o que é ser cristão. Nós temos que, antes de se tornar cristão, como conhecer Jesus, né? Porque para se manter você tem que ser. Uhum. Então o primeiro passo é conhecer Jesus e ter uma vida de renúncia, uma vida separada nessa adolescência. É possível? É Com possível. certeza. E assim, conta pra gente como que foi a sua adolescência? Você teve uma criação cristã, sua família é cristã, ou você não nasceu em um lar evangélico? Então é assim, eu tive a minha adolescência, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo. A oportunidade que alguns dos nossos adolescentes têm de estar trilhando uma trajetória e um caminho com Cristo. A minha adolescência foi uma adolescência muito conturbada, sabe? Sim. Eu fui muito atraído pelo mundo, daí a gente se deixa levar. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento de o que é o Senhor. Então, a minha adolescência foi completamente fora dos caminhos de Cristo, né? Eu fui conhecer o Senhor Jesus com 27 anos. Com 27 anos foi quando eu comecei a conhecer o Senhor na Igreja Deus é Amor, e ali eu comecei a ter experiências com Cristo. Eu comecei a entender quanto tempo eu já tinha perdido, mas eu estava decidido a ter uma nova vida desde então. Sim, e a sua família, assim, ela era cristã ou não? Você conheceu mesmo Jesus por conta própria, por conta de amigos? Na Como que realidade, a foi? primeira pessoa da minha família que conheceu a Cristo foi a minha mãe. Uhum. E daí ela começou a ir na igreja, e eu já tinha uma vida completamente diferente, né? Do que o Senhor exige da gente. Não, o Senhor não exige, ele dá a opção que nós devemos segui-lo, né? Sim. Então, tipo assim, eu acredito que o amor dele eu não conhecia. Eu via minha mãe entrando e saindo todo dia no culto, e orando pelas pessoas, e orava por telefone, e as pessoas procuravam ela, porque Deus fazia através da vida dela. Assim como Deus está fazendo através da vida de vocês, alcançando outras crianças, outros adolescentes, outros adultos que estão assistindo esse podcast, né? Amém. Então, daí o que acontece? Através dela, eu fui levado até a Igreja Deus é Amor, foi aonde eu conheci Cristo. Na tarde que eu fui para conhecer o Senhor Jesus, eu falei assim, ó, Senhor, mãe, se eu for na igreja e Deus falar comigo, então eu vou servir esse Jesus que a senhora tanto fala, Uhum. porque eu vi a alegria da minha mãe, Sim. uma alegria que ela não tinha, e a partir do momento que ela conheceu Jesus e falou, eu quero seguir a Cristo, aquela alegria começou a contagiar a casa, e eu não aceitava, até um dia que eu falei, eu quero ver se é verdade mesmo, e fui atrás. É muito nítido a gente ver a diferença da pessoa, né? Que a pessoa Pessoa com. crente, Uhum, pessoa cristã, quando ela se torna cristã, ela muda totalmente. totalmente. Victor, A- isso é interessante, sabe por quê? Porque o semblante da pessoa é Muda. outro. Sim, muda tudo. Assim, a maneira que ela tá vivendo a vida dela muda completamente. É muito nítido a gente ver as pessoas falam o brilho do Espírito Santo, mas é verdade. A gente olha assim pra uma pessoa, às vezes, que antes não estava desviada, e depois que ela aceitou Jesus novamente, a gente vê que aquele brilho dela voltou, porque, gente, a vida com Jesus é totalmente diferente, é Totalmente uma vida mais diferente. feliz, é uma vida mais leve. Eu acho que, assim, é maravilhoso. E que você falou da sua mãe, que foi um exemplo pra você, né? Você vê isso na sua mãe, foi um exemplo pra você começar, querer experimentar um pouquinho do que sua mãe tava vivendo ali no momento. Exatamente. E hoje nós vamos no livro, no tema que foi abordado, o Sim. tema desse podcast é sobre o apóstolo Paulo, um livro que ele escreveu aos Romanos. Uhum. E,
E ele fala que ele aprendeu tudo de Cristo. Ninguém ensinou ele. Os ensinamentos que ele teve lá atrás, ele, a partir do momento que ele conheceu a Cristo, igual que você está falando, a pessoa muda. Sabe Totalmente. por que a pessoa muda? Ela é obrigada a mudar? Não. Não. Sabe por que ela muda? Porque vem algo diferente. Ela começa a entender o amor de Cristo. E cada vez que ela consegue se aproximar de Cristo, o Senhor se aproxima dela. E aí, a partir do momento que eu aceito a Jesus, Uhum. eu recebo o Espírito Santo. E Sim. a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo, ele já me convence de algumas coisas que eu fazia que já não agrada mais, né? Sim. Então, a partir do momento que eu aceito ao Senhor Jesus, eu recebo o Espírito Santo, né? Que é diferente do batismo com o Espírito Santo. Deixar Sim, aqui bem claro. totalmente E diferente. aí eu fui para a igreja e a minha conversão foi assim. Eu cheguei no culto, o pregador, através do Espírito Santo, me revelou, falou, tem uma pessoa aqui que falou com um parente e tal. Aí eu falei, poxa vida, não é comigo no meio de uma igreja lotada, num domingo, na igreja Deus é Amor ali na sede. Aí, de repente, ele falou, viu? Só que, para saber que é você, eu andava sempre com uma camiseta e uma camisa por cima. Ele falou, a tua camiseta é assim, 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 é que você tá por baixo. Eu falei, meu Deus. Aí, Vitor, Aí viu que era o próprio aí, Espírito Santo. Como que pode, aí né? não tem. Deus é, Algumas coisas que a gente Deus é fica Exatamente. maravilhoso. A pensando. primeira coisa foi exatamente isso que você falou. Eu pensei, como é que pode? Como é que E pode? foi. Agora, olha que interessante. Eu fui lá na frente do altar, Sim. me ajoelhar na frente de Cristo, porque, presta atenção, olha que interessante. Eu não, até então não tinha contato nenhum com Cristo. Eu só via minha mãe e o caráter, porque o apóstolo Paulo fala que o nosso caráter deve ser um caráter cristão. Então, quer dizer, a partir do momento que eu aceito a Cristo, as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas amizades, os meus costumes, eles serão transformados. Mas eu consigo sozinho? Não. Eu só consigo pela ajuda do Espírito Santo. E aí, a partir daquele exato momento, olha que interessante, eu fui até a frente, eu sabia como seria dali para frente? Uhum. Não. Tem pessoas, adolescentes, presta atenção, adolescente, você que está nos assistindo. Às vezes você tem medo de servir a Cristo, sem saber o que vai acontecer. Porque você tem um mundo que você no qual já vive e já se agrada. Mas eu quero lhe dizer assim, o mundo com Cristo é melhor, é perfeito, porque a vontade dele eu vou ler para vocês aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, para que você experimenteis. Então, presta bem atenção. Tudo que você viveu até agora, a partir do momento que você conhecer a Cristo, você vai experimentar uma vontade melhor, um momento melhor, uma vida melhor. A tua vida será transformada. Amém, amém. E, Leandro, nesse meio tempo, antes de você se entregar a sua vida a Cristo, a sua adolescência, assim, qual que foi o seu maior desafio na sua adolescência? Dificuldade que você tinha? Vitor, essa pergunta é uma pergunta complexa, mas vamos se dizer. Quando a gente fala não vos conformeis com esse mundo, o mundo oferece tantas coisas. Na minha adolescência, hoje eu tenho 45, mas na minha adolescência, vamos se dizer, há 30 anos atrás, era uma adolescência completamente diferente dessas. Hoje nós temos acesso ao Facebook, à internet, ao Instagram, ao TikTok e outras plataformas. E aí há uma facilidade muito maior de nós vivermos num mundo corrompido. Mas a minha maior dificuldade, Vitor, na época, era sair, às vezes, da bebida, das más amizades, das más influências, da promiscuidade, da pornografia. Então, o que que acontece? Você só consegue sair desse mundo corrompido através do Espírito Santo. Eu não tinha, vocês, graças a Deus,
Deus preparou uma adolescência diferente na qual vocês podem escolher a saída. Sabe por quê? Vocês têm uma mentoria. Vocês têm alguém que quer ensinar a verdade, que quer falar do Espírito Santo, que dedica o tempo a ensinar. Eu não tinha essa oportunidade. Então, a minha maior dificuldade é não ter tido alguém que me desse conhecimento. Agora eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Posso que Uhum. faria. Eu faria, Eu acho que todo provavelmente mundo faria, faria. mudaria muita coisa, né? Eu acho que é muito importante um adolescente hoje ter um apoio, né? Não seja do líder mesmo, talvez em casa nenhum familiar é cristão, talvez seja dos pais. Eu acho muito, muito importante um adolescente hoje ter essa oportunidade de conhecer uma pessoa que vai ensinar para ela a verdade, a maneira certa dela viver, assim, vamos se dizer. Porque hoje a gente vê muitos adolescentes que. Eu tenho 17, o Vitor tem 19 já, mas, tipo assim, a gente convive com adolescentes, então a gente vê adolescentes já que estão perdidos, assim, tão novos. Adolescentes de 14, 13 anos, que já não sabem. Muitas pessoas, eu já conversei com diversas pessoas que chegaram pra mim e falaram assim: Isa, eu não sei mais, tipo, eu não tenho mais um propósito de vida, porque, assim, não tem ninguém pra estar lá, pra acolher também é muito importante. Às vezes é muito importante a gente ter esse cuidado com os adolescentes, porque, assim, se chegou alguém diferente na nossa igreja, nossa primeira oportunidade, a gente tem que acolher a pessoa, a gente não sabe o que ela tá passando, sabe? Olha assim, Então, assim, ter essa oportunidade em casa, na igreja, de ter um líder, alguém que Alguém pra possa ajudar, ajudar, é maravilhoso. maravilhoso. É essencial pra cada um de nós, entendeu? olha só. 3 aspectos muito importantes da sua pergunta. Uhum. Igual você falou, o Vitor tem 19 já. Mas sempre há uma oportunidade. Sim. Se nós acordamos de manhã, eu sempre digo isso, né, na empresa Uhum. na qual o Senhor acrescentou na nossa vida. Então, eu sempre digo isso. Se eu levanto, se eu abro os olhos, eu tenho a oportunidade de fazer tudo diferente. A importância de um líder que te apoie é fundamental. E outra coisa que você falou, na casa. Olha que interessante. Muitos dos nossos adolescentes hoje não têm apoio da família. Não tem. Eles vão para a igreja batalhando, sozinho não, porque o Espírito Santo acompanha e dá o incentivo. Mas eu digo assim, ó, são poucos os familiares que acompanham os adolescentes na igreja. Sim. E você falou uma palavra que eu achei muito forte, adolescente perdido. Eu não vejo adolescente perdido. Eu vejo adolescente com falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque a pessoa, como o apóstolo Paulo, ele quando encontrou Jesus, quando ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, ele nunca mais voltou atrás. Ele nunca mais voltou atrás. Até que ele fala que tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi até agora, eu considero esterco. Então, o que que é? A partir do momento que eu tenho um encontro real com Cristo, com Jesus, aí eu permito que o Espírito Santo venha santificar a minha vida. Eu permito que o Espírito Santo venha trabalhar na minha vida, porque o Espírito Santo ele é tão real na nossa vida, porque ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem ciúme de mim, de você. Então, por exemplo, esse adolescente hoje que está com a falta de conhecimento, a gente às vezes fala perdido. Não, mas se a gente alcançar ele, como esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, como esse bate-papo, isso aqui é evangelismo. Sim. Então, esse evangelismo, eu tenho certeza que vai alcançar familiares, pessoas, amigos, parentes, pessoas que necessitam ouvir até mesmo um conselho, que uma palavra, de repente um versículo lido aqui, vai transformar a vida de alguém que está nos ouvindo. Mesmo. Então, Leandro, qual que foi a experiência mais marcante que você teve com Deus, assim? Então, que te arrepia até hoje, se te contarem, se falar. Eu vou falar aqui, vai me arrepiar novamente. Amém. O batismo com o Espírito Santo é uma vida totalmente diferente. Verdade. Eu costumo dizer, e um amigo meu também costuma dizer, que há 3 maneiras do batismo com o Espírito Santo. Uma que você não está procurando, daí vem o Senhor, já tem pressa no teu Batiza. ministério, te batiza. A segunda,
que você nem está buscando, mas você é batizado nas águas, aceita, faz a sua declaração de fé pública e é batizado com o Espírito Santo. Tipo E aí. prazer tem a minha. 6, 7 meses orando, jejuando, na chuva, no sol, buscando, madrugada, e falando, Senhor, pelo amor de Deus, eu também estou aqui, eu também sou, quero. E aí, a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Então, a minha experiência mais marcante foi o batismo com o Espírito Santo. Minha vida mudou completamente. Aí o Senhor acrescenta dons espirituais, te acrescenta autoridade, ousadia para uma pregação, para um trabalho como esse. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola. Trabalho em público, quando o professor me colocava lá na frente, eu falava, não vai pedir para mim. E pedia. É normal. Você está entendendo? Normal. Então, adolescente, viu? Se o professor está te escolhendo, fique tranquilo, é o chamado de Cristo. Daqui a pouco você está batizado com o Espírito Santo e está pregando para multidões, hein? Eita, galera. Amém. Maravilhoso, hein? E assim, você falou do batismo com o Espírito Santo. A gente vê bastante adolescente que ainda ficam lá, estão buscando, e às vezes a gente escuta, meu Deus, eu não aguento mais, eu tô aqui batalhando, buscando o batismo com o Espírito Santo. Tipo, o que você falaria para um adolescente hoje que quer ser batizado com o Espírito Santo e às vezes fica assim, eu não sei como fazer, eu não consigo. O que você diria? Alguma dica, alguma coisa do tipo? Dica não, né? Mas o que você falaria para um Uma adolescente mensagem pro assim? pessoal pra É. animar. Está buscando e não está conseguindo? Continue buscando. Detalhe, primeiro passo do batismo com o Espírito Santo. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo tem uma personalidade, ele é uma pessoa que tem sentimentos e tem ciúme de você? Dê prioridade para ele. Converse com ele como nós estamos tendo um bate-papo aqui. Senta, levanta de manhã, vou para a escola. Espírito Santo, você pode me acompanhar? Sinta, passe a confiança para ele. Busque o batismo com o Espírito Santo. Renuncie às tuas maiores vontades e se dedique à busca pelo batismo com o Espírito Santo. Ele sendo prioridade, Jesus vem e vai batizar você com o Espírito Santo. E assim, é uma vida totalmente diferente, né? O batismo com o Espírito Santo, assim, eu vou ficar da minha parte. Eu não estava esperando, assim, porque foi igual você falou, eu fui a segunda pessoa, eu me batizei, não deu nem um mês depois do Espírito Santo, eu fui batizada com o Espírito Santo. E, tipo assim, a minha vida mudou completamente, porque eu consegui entender, porque a gente olhava aquelas pessoas falando línguas na igreja, pessoas tendo aqueles dons maravilhosos, e eu ficava assim, nossa, a gente quer experimentar também, né? E aí, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, meu Deus, tipo, realmente, gente, muda tudo, é totalmente diferente, porque assim, agora você não é só amiga dele, você é íntima dele, ele tá ali com você em todo momento. Isso é o mais importante, entendeu? Ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, assim. Olha que interessante que você falou. Uma palavra muito forte. Intimidade. Intimidade. Com os amigos carnais do colégio, principalmente nessa fase de adolescente. Quem nunca teve a decepção com my friend, com best friend, com o melhor amigo? Quem Todo nunca mundo. teve uma decepção? Humano. Quem nunca ficou chateado e foi para casa bravo? Viu? Todo mundo já teve Escute, essa Sim. decepção. o que eu vou falar, eu quero que você grave no teu coração e no coração de quem está nos assistindo. O Espírito Santo, ele não te decepciona em situação nenhuma. Por isso que estreitar a intimidade com o Espírito Santo é sentir mais alegria, é sentir mais confiança, é fugir de pensamentos que Satanás coloca na sua mente, como pensamento de suicídio, pensamento de inferioridade, pensamento de eu não vou conseguir, pensamento tudo está fechado, tudo está travado. Não. O Espírito Santo vem para você e te abraça e fala, viu, vamos que eu estou junto com você. E eu vou te apoiar. E nós vamos vencer. Em 2 Coríntios, a Bíblia nos traz também, apóstolo Paulo, que o Senhor não dá prova maior que a gente possa suportar. E se a prova está grande, o Senhor mesmo nos dá a válvula de escape. Então, escuta uma coisa, o Espírito Santo nunca vai decepcionar vocês. Verdade. Ele nunca decepciona. Quem decepciona ele somos nós.
com as nossas falhas, nossos erros, com as nossas idolatrias. Por exemplo, assim, uma série, sabe aquela série da Netflix que você fala, hoje eu só vou assistir mais um episódio, e quando vê tá no quinto, sexto episódio? Isso aí te afasta do Espírito Santo. Sabe aquele, poxa, eu tenho que postar um negócio no Instagram. A minha Bíblia é fechada do lado, mas eu tô postando. Minha Bíblia aqui. E o Espírito Santo falou, dá um espacinho pra mim. Às vezes, muitos adolescentes não conseguem, eles falam que é tão difícil ser batizado com o Espírito Santo, é porque eles não deram a verdadeira prioridade para o Espírito Santo, né? É muito importante a gente ter isso com nós mesmos, que o Espírito Santo, que o Deus, tem que vir em primeiro na nossa vida, porque senão o resto das coisas não vai dar certo. Se enquanto Deus não for a nossa prioridade, o resto das nossas coisas não vai dar certo. O rei Davi fala, no final da vida dele, ele chama Salomão do lado da cama dele. Fala assim, viu, Salomão, você quer ir bem? Quer ir bem? Então, siga retidão com o Senhor Deus. Não conheço a letra de um Há, que fala. há só alegria com Cristo? Então, a Bíblia nos traz que nesse mundo teremos aflições. Mas vou fazer uma pergunta agora. Eu sei que eu estou sendo questionado, mas eu vou Tranquilo, fazer uma fica à pergunta. vontade. Qual que é mais fácil passar, com Cristo ou sem Cristo? A aflição com Cristo ou a aflição sem Cristo? Aflição com Com Cristo, Cristo né? toda a vida. Tanto sem Cristo, você terá aflição. Só que com Cristo a vitória é garantida. Amém. E Leandro, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais assim. Como que você começou a trabalhar com os adolescentes? Você sempre quis, você teve o desejo, ou foi assim, literalmente, igual a gente fala, do nada? Do nada você começou a Do trabalhar nada. com os adolescentes. Então, do nada, não. Não, sim. O nosso ministério, o Senhor, ele já tem escrito, como diz em Jeremias, que é escrito desde o ventre da nossa mãe. Ele já conhece a nossa trajetória, a nossa vida, e antes que se formasse ao ventre, o Senhor já nos conhecia. Mas você Então, o que imaginava? acontece? Isso, eu trabalhava com jovens, né? E aí, de repente, pintou a oportunidade de trabalhar com adolescente. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho uma em casa e não é fácil. Aí mudou totalmente a minha trajetória. E hoje eu amo de paixão trabalhar com adolescente. É algo maravilhoso. Até sábado agora eu tenho um compromisso de pregar no culto de adolescentes, ali no Santa Cruz, na Igreja Assembleia de Deus. E hoje eu me dedico aos trabalhos com adolescentes. Então, tipo assim, eu me dedico a passar, a ensinar os adolescentes da maneira, da melhor, dar tudo de mim, para que eles aprendam a palavra de Cristo e tirar o máximo de adolescente possível das mãos de Satanás. Sim. Interessante. Assim, você trabalha junto com sua esposa também, né? Vocês Sim. dois fazem um trabalho dos adolescentes na igreja. Que legal. É muito importante a gente. Eu acho que adolescente, assim, eles são muito. Tudo eles querem, tudo eles vão, tudo é bom pra eles, não tem tempo ruim. Pra eles Eles tá estão tudo sempre no lá. mar. Gente, eu tô com 45, eu quase infarto com eles, mas eu não vou parar, sabe por quê? Porque é bem desse jeito. Se eu ligar para todo mundo reunir aqui, galera, ó, vamos comer um cachorro quente, daqui a pouco tá um apontando, vamos, tô indo. Uns vêm de E bicicleta, vamos no De ônibus, tudo, mas eles Ó, só para vêm. você ter uma ideia. No nosso grupo de adolescentes, na Assembleia de Deus do Jardim Padovani, eu quero ressaltar aqui, nós somos em 19. Nós estávamos ontem em 16 no ensaio. Maravilha. No ensaio de quarta-feira Pessoal. de noite. Então, isso para mim é um privilégio, é um gosto. Na escola bíblica, no domingo de manhã, nós também estávamos um grande número, se eu não me engano, em 12 pessoas. Então, você não está fazendo um trabalho em vão, você está influenciando. E tem pessoas que dali influenciarão outros adolescentes, amigos, enfim, outras pessoas. Então, é formidável trabalhar com adolescentes. Que Amém. bom, que bom. E, Leandro, o que mais te alegra trabalhar com esses adolescentes? Eu vi que são os próprios adolescentes, sim, mãe. O que te alegra? E quais que são os seus desafios também? O que desafia nessa área, assim? Um desafio.
que eu possa ver todos eles daqui 5, 10, 15 anos como pastores, como presbíteros, evangelistas, pregando a palavra, sentado aqui, sendo questionado, falar, poxa vida, lá atrás. Então, que eles não desviem da real palavra, porque hoje nós temos umas doutrinas do oba-oba, Vitor, que saem um pouquinho da palavra de Deus e para trazer para dentro da igreja. Mas nós temos que firmar os nossos pés na rocha. Então, meu maior desafio é tentar passar a verdade, passar o evangelho verdadeiro para os adolescentes, para que futuramente, quando vier o teu dia mal, quando vier uma tempestade, ele fala, poxa vida, não, mas eu sou de Cristo, o meu pé está na rocha, então eu não vou balançar com o vento. Eu posso até balançar, mas eu não vou cair. Não vou sair, não vou abrir mão do que Cristo tem colocado no meu coração. Amém. E o que você gostaria que os adolescentes de hoje entendessem verdadeiramente sobre ser cristão? Assim, qual que você acha que assim, é a coisa que a gente mais precisa entender? Assim, o que é ser verdadeiramente cristão? Tá. Então agora nós vamos voltar naquela primeira pergunta. Como Agora se nós já nos dias de hoje. fizemos uma introdução, Uhum. nós já falamos que antes da gente permanecer ser cristão, nós temos primeiro que conhecer o que vem a ser cristão, o cristianismo. O que vem a ser a fé, o amor e a dedicação por Cristo. Então vamos lá. Para a gente se manter cristão nos dias de hoje, sem a ajuda do Espírito Santo, eu acho impossível. Primeiro Verdade. passo, reconhecer que indiferente se o iPhone é 16, 17 ou 20, não sei lá qual número é o último, mas se você tem livros que te agradam, se você tem séries que te agradam, o que você tem mais importante na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Esse é o ponto de partida para se permanecer cristão. Porque o Espírito Santo vai te dar incentivo para você ler a palavra de Deus, vai te dar incentivo para você buscar, vai te dar incentivo para você orar e jejuar, vai te dar incentivo para você, quando reunir amigos nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, separar algumas amizades, porque a vida de oração e a vida com o Espírito Santo é uma vida separada. Para você se manter cristão, você tem que fazer uma escolha. A escolha é renunciar ao mundo e aceitar o Espírito Santo. Renunciar ao mundo e aceitar uma vida diferente, uma vida separada. Como a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que nós somos, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e nós seremos a luz do mundo. Então, se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e nós estivermos enraizados na palavra de Deus, então nós seremos luz. Porque para a gente ensinar, primeiro nós temos que aprender. Amém. E a gente aprende com quem? Espírito Santo. Espírito Santo ajuda a gente pra tudo, né? Pra tudo que Qualquer a gente coisa. Então, precisa. se você tiver o Espírito Santo como base na sua vida, é muito difícil você sair do caminho de Cristo. Uhum. E assim, Leandro, qual você acha? Você já falou sobre vícios, sobre distrações, sobre pornografia, um monte de coisa. Mas qual que você acha que é o maior desafio que o adolescente enfrenta hoje, realmente, para se manter firme no Senhor? Me dá licença? Com certeza, fica à vontade. Celular. Você tem tudo Pode. aqui. Às vezes você pode estar um dia inteiro dedicado para Cristo. Mas você entra no celular, você dá uma olhadinha numa propaganda, alguma coisa, e aparece uma mulher seminua, aparece um homem seminua, aparecem situações que você não procura, mas a internet te oferece. Verdade. Então, é assim, ó. O celular, hoje, no meu ponto de vista, o acesso que ele dá a você ao mundo externo, eu acho que é a maior dificuldade. Hoje a gente é tudo muito rápido, tudo muito fácil, né?
Assim, ai, nossa, qualquer coisinha você já vai pra internet, você já acha o que você quiser lá, tá tudo lá, não tem barreiras, né? Vamos dizer assim, não tem barreiras. Tudo Olha que, você. Tá tudo disponível pra você simplesmente vai lá, mas a gente não pode esquecer que o Espírito Santo tá sempre com a gente. e olha Tá que, sempre ali do lado, olha que entendeu? interessante, olha o que você falou, né? Às vezes eu falo assim, não, eu não vou ler a Bíblia e eu vou pegar uma pregação daqui. Uhum. Gente, toma cuidado. Mesmo escutando pregação pela internet, dá uma pesquisadinha para ver se está aqui. Porque se tiver aqui, aí tudo bem. Mas existem muitas coisas ali que não são verdade. Muitas pregações, muitas não são verdade. Nem a Bíblia diz assim, ó, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É muito importante a gente ter, assim, a cabeça firmada, que a única verdade que a gente tem é a Bíblia. Porque, assim, a gente vê, igual, na internet sai Até mesmo notícia, Bíblia, tá? Até mesmo algumas as Bíblias versões. lançadas hoje, Uhum. que as pessoas estão adaptando a Bíblia ao estilo de vida. Isso é muito triste. Não, é o inverso. Nós temos que adaptar uma vida igual a pergunta, como se manter cristão? Adaptando a nossa vida à palavra de Palavra Deus. de Deus. Tendo a palavra de Deus como base, sendo suficiente para a nossa vida. A gente precisa sempre ter o conhecimento, né? Sempre estar em constante oração e em constante leitura mesmo, pra gente não cair. A gente fala das fake news da internet, né? Assim, porque tem muitas. Se você for procurar, tipo assim, eu quero falar hoje, talvez eu vou ter a oportunidade de falar num culto de adolescente. Aí eu vou lá, quero falar sobre Davi. Você vai lá na internet, vai assistir uma pregação sobre Davi. Sei lá. Tipo assim, vamos supor, aparece 500 vídeos pra você assistir. Assim, então assim, a gente tem que ter aquele cuidado, tem que estar sempre ali com o Espírito Santo, ter aquela sensibilidade para, sabe? Ai, isso aqui é de Deus, isso aqui é do homem. A gente tem que ter esse discernimento, na verdade. Até esboços que a gente vê, Uhum. se você não sabe como foi feito. Pois é, a gente tem que ter um Né? cuidado Porque muito se grande. você tiver sensibilidade, o apóstolo Paulo ele diz assim que quem é de cima pensar nas coisas Sim. Em cima. Então, o que acontece? Se você tem a sensibilidade do Espírito Santo e você fala, Senhor, eu preciso de uma mensagem, preciso, e você começa a ler, o Espírito Santo vai te revelar. Uhum. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos faz lembrar daquilo que nós conhecemos. Sim. Então, Espírito Santo, chave para um mundo imensurável que o Senhor tem para nós. Uma coisa, uma vez que eu escutei de uma adolescente no congresso que a gente teve de geral dos adolescentes aqui de Cascavel, que foi ela falando assim, ela teve a oportunidade para dar uma palavra e ela falou para os adolescentes, como que vocês querem falar de um Deus se vocês nem o conhecem? Como vocês querem? Muitas pessoas têm aquele sonho, muitas vezes a gente vê que tem um sonho de, eu quero pregar em diversos lugares. Mas assim, como que a gente quer pregar, mas a gente nem. Às vezes a gente tá ali, a oportunidade de a gente tá sem fazer nada. Mas a gente não pega a Bíblia para ler. A gente prefere outras coisas. Isso Como? me lembra os apóstolos que estavam no barco com Jesus. Eles estavam num barco, a tempestade vindo. Aí eles chamaram pelo Senhor e tudo. Quando o Senhor acalmou a tempestade, eles falaram, quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Então, tipo, eles estavam com Jesus, só que não conheciam quem que era Jesus e o poder que ele tinha, né? Como que eu quero falar de Deus, de Jesus, Exatamente. se eu nem conheço ele? Exatamente. Uhum. Lucas 1,37 diz assim, ó, nosso Deus é o Deus do impossível. Então eu digo assim, você falou um negócio interessante. Primeiro, para mim viver o que o Senhor tem na minha vida, eu tenho que crer que Ele está vivo e que Ele está no nosso meio. Sim. E que tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Primeiro passo, crer em Jesus, crer na minha salvação, que é na promessa que Ele tem na minha vida. Aí eu começo a viver o que o Senhor tem para minha vida. Amém. Exatamente isso aí. Bom. E, Leandro, eu queria saber se nos dias atuais tem como ser cristão e conseguir se divertir? Porque muita gente fala, não, ser cristão é muito chato, é muito quadrado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tem como ser cristão e ser uma pessoa divertida, Leandro? Vitor, com certeza. Com certeza. Nós temos um trabalho chamado AD Teens, que viu, até torta na cara a gente leva. A gente sai dando risada. A gente tira sarro um do outro. A gente come cachorro quente, se lambuza com chantilly, viu?
A vida do cristão é alegre, sim. Viu? Dá para ser feliz, dá para se divertir. Hein? Claro, apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo me é permitido, Nem tudo mas nem tudo Me convém. me convém. Então, há algumas coisas assim, algumas diversões que o mundo nos oferece, que aí não. Eu com a minha vida separado com Cristo, igual eu quero, com o Espírito Santo, então algumas diversões não me servem. Mas dá sim, dá para se divertir demais. Até convido aí vocês, ó. O dia que nós tivermos um trabalho de adetis, venha. Se você não se divertir, pode me cobrar depois. Amém. E assim, Leandro, você acha que é mais difícil ser cristão nos dias de hoje ou antigamente? E por que você acha? É que antigamente fala de que época? Adolescente, vamos Ah, colocar. com certeza, adolescente nós não tínhamos acesso a essa ferramenta chamada celular. Uhum. Nós não tínhamos acesso a algo destrutível, como é aquele negócio que quase todos os adolescentes têm, chamado Viper. Acesso à droga. Então, era mais difícil. Era mais difícil, sim. Hoje o adolescente tem facilidade, porque Satanás, ele está hoje tentando entrar nas famílias, até nas crianças, com ideologia de gênero, entende? Então tem alguns assuntos muito polêmicos que fazem confundir a mente daquele que nasceu piá, aquele que nasceu menino, daquele que nasceu menina e que nasceu guria. Bate aí. Você está entendendo? Então, menina é menina e menino é menino. Então, o que acontece? A palavra, ela tem que estar alicerçada no nosso coração. Verdade. Para você que quer uma vida cristã, a base é o Espírito Santo. Mas, Leandro, às vezes eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Às vezes eu não quero. Eu não tenho aquele vontade assim de, meu Deus, eu quero abrir a Bíblia, mas tô tão cansado, não sei. O que que eu faço? O que que eu faço nesse momento de angústia que eu quero, mas eu não consigo? Parece que alguma coisa me prende nisso que eu não consigo nem levantar Vitor, uma folha da Bíblia. essa pergunta é uma pergunta muito difícil. Você sabe por quê, Vitor? Porque é assim, ó, o primeiro passo, conhecer a Cristo. Se eu encurtar o meu relacionamento com Cristo, eu vou começar a ter um sentimento por Cristo. Certo? A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Mas eu, Leandro, acredito que é o livro mais difícil para ler. Você sabe por quê? Porque há um mundo espiritual envolvido. E a partir do momento que você vai falar assim, eu vou tirar um tempo para ler a Bíblia, eu vou fazer o meu devocional, o que é devocional? Você tirar um tempo do seu dia para o Senhor. Então, Satanás vai tentar de todas as maneiras, porque ele conhece os teus gostos, tudo que você fez até ali, o teu futuro não. Mas o teu passado ele conhece tudo. Então, ele conhece o que você gosta, ele conhece os teus momentos de prazer carnal, então ele vai tentar colocar naquele momento que você fala, vou ler a Bíblia, ele tenta colocar na tua mente. Ele tem acesso à tua mente? Não, mas ele tenta colocar pensamentos que te fazem tirar do foco. Então, a pergunta que você me perguntou, Leandro, o que eu faço? Insista! A partir do momento que você vier um pensamento contrário de você ler a Bíblia, você fecha o teu olho e fala, Senhor, eu vou de qualquer jeito ler a Bíblia. A partir do momento que você lê, a Bíblia diz assim, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você abriu a Bíblia, você começa a ler, aí você já recebe a inspiração do Espírito Santo. Sim. Aí, meu querido, só deixar o Espírito Santo trabalhando. É difícil, mas você tem que insistir. A porta é estreita e é por ela que nós temos que passar. Amém. Leandro, agora a gente vai fazer uma coisa aqui. A gente
pediu para alguns adolescentes mandarem perguntas lá no nosso Instagram. Ai, ai, ai. Então a gente Perguntas de um Adolescente Anônimo, é o nome do nosso quadro pra gente. Foi maravilhoso. Então a gente vai. O que os jovens pensam hoje? A primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que você diria para um jovem que ama Jesus, mas se sente distante ou perdido na fé? Hum, Complicado, né? Essa é uma Difícil. pergunta, essa é uma pergunta que eu acredito que não seja de um adolescente, Seja de seja vários. de vários grupos de adolescentes. Tanto essa pergunta eu acredito que seja uma pergunta coletiva. Primeiro passo. Vamos do início. Com quem eu estou andando? É, Eu estou andando com pessoas que também querem a mesma coisa que eu. Eu digo no projeto com Cristo, sim. na minha vida com Cristo. Então, tipo assim, se eu estou me sentindo fraco na minha fé, então eu tenho que procurar me aproximar de pessoas que possam me ajudar na minha vida espiritual. Aí eu não consigo sozinho. Vá no teu líder, vá no teu pastor, vá nas pessoas que possam te ajudar espiritualmente. Sabe por quê? Porque daí essas pessoas te abraçam e levam você junto, e aí nós vamos para cima. A gente não pode ter vergonha de procurar ajuda, né? É Não, muito não. importante isso. Não, porque o que acontece? Eu acredito que sempre há alguém de confiança é, nessa, nessa caminhada, sabe? Ou teu pastor, ou teu líder, ou teu amigo mesmo, um amigo teu da igreja. E não pode deixar a chama apagar. Verdade. Porque existe uma situação chamada morte espiritual. Depois dessa morte espiritual, aí a gente não consegue mais ir adiante. Aí é muito difícil, só pela misericórdia de Deus. Mas enquanto você ainda sente vontade, mas está difícil, procure ajuda imediatamente. Converse com o Espírito Santo, converse com o teu líder, converse com o teu pastor, procure amigos que te auxiliam a seguir em frente. Amém. Eu vou ler mais uma pergunta aqui do nosso adolescente. Como lidar com a pressão social ou crítica por viver uma fé cristã? Vamos voltar lá atrás, nos nossos primórdios, nos nossos antepassados. Apóstolo Paulo foi chicoteado, foi preso. Pedro é, foi preso. Então nós temos várias situações de perseguição. E hoje não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Crítica pode vir. A palavra de Deus nos ensina que nós seremos apedrejados, nós seremos perseguidos, e a palavra de Deus diz assim, ó, se nós formos perseguidos, caluniados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer que nós estamos no caminho certo. Então, levante a tua cabeça, as críticas são difíceis, principalmente no momento de adolescente, no momento dessa fase. Então é assim, ó, se você recebeu crítica, fica tranquilo. A Bíblia diz que pode até a sua mãe ou o seu pai te virar as costas, mas o Senhor Jesus não vira. Converse com ele. Você pode ter certeza que se você conversar com o Espírito Santo, ele vai mudar. E se você ainda se sentir inferior, porque algumas críticas vêm para derrubar a gente. Pessoas enviadas por Satanás, pessoas separadas por Satanás para tentar afastar você do caminho cristão. Aí o que acontece? Aí você já não acredita mais nas promessas que o Senhor tem na tua vida. Então não deixe isso acontecer, né? Procure um líder, procure amizades cristãs, amizades onde você sai, vai jogar um vôlei, vai junta a galera aí, ó, toma uma roda de tererê, e falem de Cristo, falem de Jesus, você logo se anima. As pessoas que criticam querem estar no teu lugar. Pessoas que são criticadas é porque tem um brilho próprio. A gente não pode deixar que E, as pessoas ofusquem esse brilho na gente. exatamente. O brilho do Espírito Santo às vezes incomoda quem está nas trevas. E é por isso que você tem que influenciar quem está nas trevas. Né? Mas para isso, há um abismo no meio de tudo isso. Para você tentar influenciar alguém sozinho,
você tem que estar fortalecido. Lembra do que nós falamos ali atrás? Para ensinar, eu preciso aprender. O Espírito Santo vai me lembrar daquilo que eu Sim. sei. Já vou enganchar outra pergunta aqui. Uma adolescente perguntou bem assim: como lidar com amizades ou relacionamentos que não compartilham da mesma fé? Acho que essa talvez seja uma dúvida também de muitos adolescentes gente. hoje. Mas essa pergunta eu acho tranquila. Não, Você sabe por sim. quê? Porque quando o Senhor Jesus ele está orando ao Pai pelos seus discípulos, ele não fala assim para Deus, para o Pai. Ele fala assim, Pai, fortaleça eles no mundo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Olha só, por isso a necessidade de ter o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você vê que você está com uma pessoa, por exemplo, de uma outra religião, uma denominada religião diferente da sua, e você tem uma fé, e você vê que aquilo vai se tornar uma discussão ou uma confusão, fica tranquilo, acalma e fala, não, então tá, eu vou estudar para ver. Mas aos poucos, você tem que tentar influenciar a pessoa a vir para a verdade. Então, você não deve virar as costas para as pessoas que não conhecem a Cristo. Você deve ser uma influenciadora, um influenciador da palavra de Deus. Verdade. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele quando ele começa a acrescentar na nossa vida, é para que nós sejamos árvores frutíferas. Porque toda árvore que dá fruto, ela permanece, né? E a árvore que não dá fruto? Vai cortar. Então, se eu ficar acuado com as coisas do mundo, com as amizades do mundo, aí então eu fico com medo. Mas você não deve ter medo de falar do Evangelho, de falar do Senhor. Se você tiver um caráter cristão, você vai ser diferente. E às vezes as críticas vêm chegando até você, porque às vezes a pessoa está com medo de se expressar. E às vezes ela quer entender o que você está sentindo. Por que você é diferente? Uhum. Porque hoje as pessoas diferentes são as que chamam a atenção. Verdade. Não precisa ser modinha do mundo, mas tenha o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar por você e você vai ver tudo que será influenciado. Uhum. Amém, amém. Vou fazer mais uma pergunta de um adolescente. Aqui, ó. Como viver uma fé verdadeira em um mundo que normalizam tudo que a Bíblia condena? Vamos trocar essa palavra normaliza por banaliza, Banaliza. né? Porque o que é banalizar? É tornar comum algo que é proibido, né? Então, vamos lá. Repete para mim a pergunta, por favor. Como viver uma fé verdadeira em um mundo que banalizam tudo o que a Bíblia condena? Gente, nós estamos nos últimos dias. E eu espero que esse podcast ele alcance o maior número de adolescentes possíveis. E os Amém. adolescentes que assistirem esse podcast e sentirem no coração de levar a palavra de Deus, faça isso. Uhum. Faça isso. Sabe por quê? Porque, olha só, como viver uma fé verdadeira? Espírito Santo, novamente, entra em cena em todos os aspectos. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou questionar. Porque muitas pessoas questionam a Bíblia. Você sabe o que Jesus, através do livro de Mateus, falou para os fariseus? As pessoas como vocês, com obras más, não querem vir para as luzes. Por quê? Porque as suas obras serão reprovadas. Às vezes as pessoas falam, não, mas isso não tem nada a ver. Escutar uma música mundana não tem nada a ver. Né? Fumar um cigarrinho não tem nada a ver.
tomar um golinho não tem nada a ver. A Bíblia diz que um abismo gera outro abismo, né? Então, o que que acontece? Os princípios cristãos, eles determinam o caráter da pessoa. Se a pessoa está falando que a Bíblia não é verdade, você sabe que é. O Espírito Santo que está dentro de você diz que é verdade. Então, tipo assim, se apegue com o Espírito Santo, se aproxime de Cristo e tenha como princípio a palavra de Deus. A banalização não faz parte de você. Amém. Amém. Pra gente finalizar esse quadro, Leandro, a última pergunta é: eu não gosto de quem eu sou. Será que Deus errou quando me criou? Não. Você sabe o que falta em você? Hum? Hum. Simplesmente se aproximar do Espírito Santo. Porque o Senhor, ele faz as coisas perfeitas. De repente, Satanás está ofuscando a sua mente, a sua vista. Eu vou te dizer uma coisa, tem uma passagem do profeta Eliseu e do servo dele. Ele estava numa situação, presta atenção, eles foram cercados pelos reis assírios no seu acampamento. Aí, Eliseu já sabia, tinha tranquilidade de estar em Cristo. Porque a adolescente que fez essa pergunta, ela está angustiada. Ela está com o coração angustiado e o coração apertado. Então, eu vou lhe dizer o que nós vamos um procedimento, é uma receita para amanhã você acordar melhor. Então, o que acontece? O povo de Israel, Eliseu estava cercado. Você sabe por quê? Porque tudo o que o rei assírio ia fazer, Deus revelava a Eliseu e Eliseu falava, viu, eles vão fazer isso. Aí o rei assírio tomou a frente e falou, não, nós temos que matar Eliseu, porque tem um espião, tem alguma coisa. Era o Espírito Santo revelando. E olha só, naquele exato momento daquele que você está cercado pelo mundo, porque o adolescente que me fez essa pergunta, então ele está cercado num mundo, numa bolha, ao qual ele se colocou dentro e agora ele não consegue sair. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe o que acontece naquele exato momento? O Eliseu diz assim, Senhor, por favor, abra os olhos da fé de Geazi. Geazi era o ajudante de Eliseu. A hora que o Eliseu pede isso, Eliseu era sucessor de Elias. A hora que Eliseu pede isso, Geazi tem uma visão extraordinária. A Bíblia nos relata que ele viu carros e cavalos que cercaram os reis da Síria. O que eu quero dizer com isso, viu? A tua visão está nas coisas do mundo. A partir do momento que você permitir que o Espírito Santo abra a tua visão espiritual, tu vai ver que você, ou homem ou mulher, se for mulher, é uma pessoa linda, perfeita, especial e cheia de promessa. Se for menino, é lindo, é uma pessoa especial, uma pessoa separada, profeta e cheio de promessas do Senhor. Então, adolescente que fez essa pergunta, peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais, que a partir de amanhã você vai acordar diferente. Você vai olhar no espelho, ei, Deus me fez perfeito. Como o versículo que nós lemos aqui, ó. Foi a pregação do Glaudio Gama também. Para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade do de Senhor. Deus. Saia da sua vontade carnal e vá para a vontade do Senhor. Verdade, o Cláudio Gama, na nossa vigília, pegou sobre isso aí, verdade. Valorize-se. Se não dão valor para você no mundo externo, o Senhor te valoriza. Amém, Leandro. A gente queria te agradecer por esse bate-papo. Foi maravilhoso. Verdade. A gente quer agradecer muito porque foi o nosso primeiro episódio, então acho que vai ser maravilhoso esse projeto que a gente está iniciando. Gostaria de agradecer também o pessoal que está aí de casa assistindo a gente, o pessoal que está acompanhando esse projeto, tá ajudando a compartilhar. Também agradecer primeiramente, antes de tudo, Deus deu essa oportunidade, plantou esse projeto no nosso coração, porque o nosso objetivo aqui é alcançar almas, adolescentes para o reino de Deus. E acredito que vai ser muito bem-vindo esse projeto para outras pessoas. Para a gente também, a gente está muito feliz, né? Eu acredito que o Vitor, a gente compartilha da mesma opinião,
A gente tá muito feliz de poder dar iniciativa nesse projeto, que já não é um projeto de agora, é um projeto já Há um muito tempinho há um atrás. tempinho atrás a gente já estava conversando sobre. E é bom abrir esse projeto com você aqui com a gente, né? Então é assim, ó, Nos ensinando. recebam um conselho. Fiquem firmes. Amém. Permaneçam firmes na fé de vocês. Agradeço a todo mundo que está aqui presente, que disponibilizou esse tempo. É um privilégio estar aqui, tá bom? Agradecer a todo mundo que está online, né? Os Amém, adolescentes que estão Priscila. online aí, galera, ó. Obrigado, gente. Obrigado por ter acompanhado a gente aí. E vai rodar, o podcast vai rodar. Ó. Se tiver alguma dúvida, entra lá e... Eu já Detalhe, sempre disponível. eu acredito que vocês têm esse projeto para alcance de muitas pessoas. Então, você que ficou na dúvida e tem uma pergunta, Pode mandar lá envie pra para gente. eles, coloca no Instagram, né? Coloca lá, a gente tem o nosso Instagram, @teenscast, lá você vai poder... Pode mandar no nosso DM que a gente vai estar respondendo. E a gente vai sempre estar aqui com pessoas diferentes, com convidados diferentes, trazendo a sua dúvida para que a gente possa responder. Amém? Amém. A gente queria pedir para você, irmão, fazer uma oração por nós, pro pessoal que está assistindo, encerrar pra gente o nosso podcast. Fica bom se levantar. Acho que vamos sentar sentados, né? Acho que vai ser melhor. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, nós podemos sentir de uma maneira extraordinária nesse trabalho. Que o Senhor tome a direção de tudo, Senhor, das palavras, Senhor, dos adolescentes que estão nos acompanhando, nos assistindo, Senhor, que essa proporção não seja do nosso coração, seja da Tua vontade, Senhor, e que alcance conforme a Sua vontade e a necessidade de cada um que precisa ouvir a Tua palavra. Pai, acompanha esse público, acompanha esse trabalho maravilhoso. Aqui nós abençoamos agora todos aqui envolvidos nesse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. 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 E obrigado mais uma vez por se fazer presente. Amém. Tchau, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau, galera.